2 Coríntios 13, de 11 a 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Let's pray. Oremos. Great God of heaven, Grande Deus do céu, we bow before thee again this morning. nos prostramos diante de ti mais uma vez nessa manhã. We thank thee that thou art the triune God, Te agradecemos que o Senhor é o Deus triuno, the great three in one. o grande três em um. And we pray that as we consider John Owen's view of distinct communion with the persons of the Trinity, E te pedimos agora, assim como John Owen viu a distinção da comunhão entre as pessoas da Trindade, that our hearts will be able to resonate with his teaching, que os nossos corações possam se associar a esse ensinamento. and that the fruit of this address will be that we will grow in communion with thee. E que o fruto desse ensino seja o nosso crescimento em comunhão contigo And in obedience to thee, e em obediência a ti and love thee all the more. e te amar mais e mais. We pray in Jesus' name, amen. Oramos no nome de Jesus. Amém. The Puritans were great theologians. Os puritanos eram grandes teólogos. They were mostly from the 17th century. A grande maioria deles era do século 17. All of the Puritans, or nearly all of the Puritans, were thoroughly reformed in their theology. A maior parte dos puritanos era integralmente reformado em sua teologia. Today there are people in America who try to drive a wedge between the reformers and the Puritans. Hoje existem pessoas na América que tentam fazer uma divisão entre os puritanos e os reformados. They say Reformed theology is good and Puritan theology is bad. Eles dizem que a teologia reformada é boa, mas a teologia puritana é ruim. But in every case, those people have never read Puritan theology. Mas em todos os casos, essas pessoas nunca leram teologia puritana. Because Puritan theology is Reformed theology. Porque teologia puritana é teologia reformada. Well, why don't we just call it Reformed theology then? Por que não chamamos teologia puritana de reformada, então? For historical reasons. Por razões históricas. Let me explain. Deixe-me explicar. The Reformation began in the 16th century. A reforma começou no século XVI. Then, after the first and second generation, E então, depois da primeira e segunda gerações, there came a kind of backsliding, a lukewarmness chegou um momento de esfriamento na igreja, among the children of the reformers. dentre os filhos dos reformadores. That is always true in church history. Isso é sempre verdadeiro na história da When igreja. there's a great movement of God, Quando há um grande movimento de Deus, the next generation is often lukewarm. a próxima geração geralmente se esfria. The Puritans are the people that felt the burden of that lukewarmness of the next generation. Os puritanos foram aqueles que sentiram esse esfriamento daquela geração. And they said, we need a revival of Reformed theology. E disseram, nós precisamos do reavivamento da teologia reformada. But unlike the reformers, they had time to apply Reformed theology to every area of life. Mas, diferentemente dos reformadores, eles tiveram tempo para aplicar a teologia reformada a todas as áreas da vida. The reformers were busy defending justification by faith alone, Os reformadores estavam ocupados defendendo justificação por fé somente, true worship, culto verdadeiro, the authority of the scriptures, autoridade das escrituras and building churches. e construindo igrejas. So they didn't have time to grapple with questions like, how does all this apply to your marriage? Então eles não tinham muito tempo para pensar na teologia, como isso se associa ao seu casamento.
or to your daily work, ou ao seu trabalho diário, as you heard in the last address. como vocês ouviram na última palestra. They began to address those questions. Eles começaram a tratar desses assuntos. But the Puritans were consumed with this question. Mas os puritanos estavam consumidos com essas perguntas. How do we take this precious Reformed theology Como é que nós pegamos essa preciosa teologia reformada and apply it to our everyday lives e a aplicamos às nossas vidas diárias? and experience it in the depth of our soul? E a experimentamos na profundeza das nossas almas. And so the Puritans were the ones who brought Reformed theology to the whole of life. Então os puritanos foram aqueles que pegaram a teologia reformada e aplicaram à vida integral. For example, they wrote more than 50 books on marriage and family living. Escreveram mais de 50 livros sobre casamento e vida familiar cristã. Actually, the whole idea of a husband and wife really loving each other as Christ loves the church and the church loves Christ. Na verdade, essa ideia então de um homem e uma mulher se amando como Cristo ama a igreja And treating each other well. e tratando uns aos outros bem And bringing up their family to the glory of God. e levando sua família à glória de Deus. We owe that entire concept to the Puritans. Nós devemos esse conceito inteiro aos puritanos. Now, what is the foundation of this entire structure of applying the Word of God to every area of life? Qual é a fundamentação então dessa estrutura de aplicar a teologia a todas as áreas da vida? The Puritans believed that you couldn't apply Christianity to life if you had a wrong concept of who God is. Os puritanos acreditavam que você não consegue aplicar teologia à vida se você tiver um conceito errado de quem Deus é. The foundation of Christian living is a right knowledge of God. A fundamentação da vida cristã correta é um correto pensamento acerca de Deus. And so they were very concerned to know God rightly. Então eles estavam bem preocupados em conhecer a Deus corretamente. And that's why I'm beginning in this series of talks about the Puritan teaching. E é por isso que eu estou começando essa série de ensinamentos sobre teologia puritana, With their understanding of the triune God. com o seu entendimento do Deus triuno. Now, when it comes to the Trinity, Quando chegamos à Trindade, the Puritans were part of the long Western Trinitarian tradition. os puritanos eles conseguiram fazer uma obra maravilhosa sobre essa posição ocidental trinitariana, Which was spelled out in the Nicene Creed. que era, na verdade, já dita no credo niceno, That God is three in one. que Deus é três em um. And they sought to refute the claims of the Socinians. E eles procuraram defender, então, essa posição dos ataques dos socinianos, Which was an anti-Trinitarian movement that was on the rise in England. que era um movimento antitrinitariano que estava crescendo na Inglaterra. They also held that the doctrine of the Trinity was an essential of the faith, Eles também defendiam que a doutrina da Trindade é algo essencial à fé. and that our view of the Trinity gives us an ontological framework for consistent Christian theology. E que a nossa visão da Trindade nos dá uma estrutura, então, para a nossa teologia, para toda a vida cristã. And so the Puritans made all their theology Trinitarian. Então, os puritanos fizeram toda a sua teologia uma teologia trinitariana. They believed strongly in the co-equality and the co-glory of the Father, the Son, and the Spirit. Eles acreditavam firmemente na coigualdade, na glória, a mesma glória do Pai, do Filho e do Espírito. And they resisted the temptation to subordinate one person of the Trinity to another E eles resistiam à tentação de subordinar uma pessoa à outra, in terms of their deity. em termos de divindade. And yet they followed a structure in the Trinity. Mas eles seguiam uma estrutura dentro da Trindade. They called the Father the first person of the Trinity, the Son the second person, the Spirit the third person. Eles chamavam o Pai de primeira pessoa da Trindade, o Filho de segunda pessoa da Trindade e o Espírito de terceira pessoa da Trindade. These are distinct but not separate. Esses são distintos, mas não separados. And they abide in and through one another. E eles permanecem neles e por eles. And the Puritans believed that this historic doctrine of the Trinity
then became the framework for doing all of their theology. E os puritanos então acreditavam que essa doutrina se tornou essa teoria, essa estrutura ontológica para a sua teologia. Now, where are the Puritans unique? Onde é que então os puritanos são singulares? Well, they stressed more than the groups before them Eles enfatizaram mais do que outros que vieram antes deles, that the Trinity is to be known and loved and experienced, que a Trindade deve ser conhecida, amada e experimentada, also in each of its persons. também em cada uma de suas pessoas. The Scottish Puritan Samuel Rutherford put it this way: O puritano escocês Samuel Rutherford colocou da seguinte maneira: I don't know which divine person I love the most, eu não sei qual pessoa divina eu amo mais, but this I know, I love each of them mas isso eu sei, eu amo cada um deles and I need them all. e eu preciso de todos eles. And so the Trinity for the Puritans was a very personal doctrine, A Trindade para os puritanos era uma doutrina bem pessoal, not an abstract, confusing doctrine. não algo abstrato, confuso. The goal was to know each person of the Trinity, as the Bible has revealed that person of the Trinity. O objetivo era conhecer cada pessoa da Trindade, como a Bíblia havia revelado cada uma delas. And so for John Owen, Então, para John Owen, the doctrine of the Trinity was not just a matter of historic confessional theology. a doutrina da Trindade para ele não era apenas uma questão confessional histórica, But the doctrine of the Trinity stood at the very heart of Christian soteriology, Christian salvation. mas a doutrina da Trindade era o cerne da soteriologia, a doutrina da salvação, And it stood at the very heart of Christian worship. e era o cerne do culto. All worship, said Owen, must be Trinitarian. Todo o culto deve ser trinitariano. And the doctrine of the Trinity was therefore very practical in Owen's personal life. E por isso, então, a doutrina da Trindade era bem prática na vida de John Owen. He said, only when we rightly understand the Trinity Ele dizia, somente quando entendemos a Trindade corretamente and rightly know God in His three persons e conhecemos a Deus corretamente em suas três pessoas, can we respond to Him and walk in obedience and love nós podemos responder a Ele e andar em obediência e amor, and truly enjoy God. e realmente desfrutar dele. And so for Owen, our view of knowing the Trinity is foundational to saving faith itself. Então, para Owen, a nossa visão da Trindade é fundamental para a fé salvífica. And it has everything to do with the spiritual experience day by day of believers. E tem tudo a ver com a experiência espiritual diária do crente. Sinclair Ferguson put it this way: O Sinclair Ferguson colocou da seguinte maneira: in Owen's theology, the Christian life is nothing less than fellowship with the entire triune God. na teologia de Owen, a doutrina cristã nada mais é do que a vida do crente em comunhão com esse Deus, Which leads to the full assurance of faith. que nos leva então à certeza plena da salvação. But that raises the question: Mas isso levanta uma pergunta: what exactly did Owen mean by communion or fellowship with God? o que Owen queria dizer com comunhão com esse Deus? For Owen, in communion with God, God gives Himself away to His people, Para Owen, comunhão com Deus significava que Deus se dá ao seu povo, revealing Himself to them, se revelando a eles, so that they may know Him intimately para que eles possam conhecê-lo intimamente and know His salvation intimately. e conhecer a sua salvação intimamente. And then they, in turn, give themselves back to Him, E eles então se devolvem a si mesmos para Ele, doing what He requires and accepts, fazendo aquilo que Ele requer e aceita, giving Him their love, dando a Ele o seu amor, their trust, sua confiança, their obedience, sua obediência and their faithfulness. e a sua fidelidade. And so Owen distinguishes between union with God and communion with God. Então Owen ele distingue entre união com Deus e comunhão com Deus. Union with God takes place when you are first saved, when you're justified by faith. União com Deus se dá quando nós somos salvos definitivamente no momento da conversão. So union with God is inseparable from your justification. Então a união com Deus é inseparável de nossa justificação.
And when you're saved, you enter into an unchangeable relationship with God. Quando nós somos salvos, nós entramos numa relação imutável com Deus. But communion with God involves your variable daily experience. Mas comunhão com Deus diz respeito a uma experiência variável diária com Deus, Which often goes up and down. que geralmente vai para cima e para baixo. But in the end, gradually goes up as you get to know God more and more. Mas no final vai indo sempre para cima, ao ponto de conhecermos mais a Deus. That is what we call progressive sanctification, É isso que nós chamamos de santificação progressiva, by which throughout our lives, God increases in our estimation and we decrease. pela qual Deus ele continua crescendo na nossa estima e nós decrescendo. As John the Baptist said, he must increase and I must decrease. Como João Batista disse, ele precisa crescer e eu preciso diminuir. And so getting to know the triune God intimately better and better all our lives Então, conhecendo o Senhor Deus intimamente mais e mais durante nossas vidas, necessitates growing in communion with God traz a necessidade de crescermos em comunhão com Deus and enjoying God e desfrutar dele through the Word of God. pela palavra de Deus. Now, Owen picks up on this doctrine from the church father Augustine John Owen, ele começa a examinar essa doutrina a partir de Agostinho. in his famous book, The Christian Doctrine. Em seu famoso livro, A Doutrina Cristã, Augustine has a chapter titled The Trinity, the True Object of Enjoyment. Agostinho tem um capítulo naquela obra dizendo a Trindade, the true Object of Enjoyment. o objeto verdadeiro do desfrutar. Calvin already had picked up on that as well. Calvino já havia tratado disso também, But the Puritans developed it further. mas os puritanos desenvolveram melhor esse conceito. And that's why the famous first question of the Westminster Shorter Catechism says that our goal in life is to know God and to enjoy Him forever. E isso está presente ali na primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que o nosso objetivo na vida é desfrutar a Deus e gozá-lo para sempre. Owen was a young theologian when the Westminster Standards were written. O Owen era um teólogo jovem quando Westminster foi escrito. So he developed this theme even further. E ele desenvolveu esse tema ainda mais. And then Jonathan Edwards would take it and develop it still further. Who? Jonathan Edwards in the 18th century. E Jonathan Edwards, então, desenvolveu ainda mais esse conceito no século XVIII. And today, John Piper has been greatly influenced by Jonathan Edwards E hoje em dia, o John Piper tem sido bem influenciado por Jonathan Edwards and continues to emphasize this theme of enjoying God. e continua a enfatizar esse tema de desfrutar a Deus. So John Owen is an important link running from Augustine all the way to present-day theologians. Então, o John Owen é uma conexão perfeita entre o que veio de Agostinho para o que nós temos hoje. Now, Owen said the way we get the most enjoyment from God Owen disse que a forma de nós termos maior alegria, desfrutar em Deus, is through what he called distinct communion with the persons of the Trinity. é o que ele chamou de comunhão distinta com as pessoas da Trindade. And he found biblical support for this doctrine from texts like these. E ele encontrou o suporte bíblico para essa doutrina de textos como esses. John 14, verse 23. João 14, 23. 1 Corinthians 1, verse 9. 1 Coríntios 1, versículo 9. 1 John 1, verse 3. 1 João 1, versículo 3. But especially 2 Corinthians, the very last verse of 2 Corinthians. Mas especialmente o último versículo de 2 Coríntios. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Ghost be with you all. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Now, Owen takes this text and he writes a book of about 400 to 500 pages on distinct communion with God. Owen pega esse texto e ele escreve uma obra de mais ou menos 500 páginas sobre a comunhão distinta com Deus. Now, this was not a brand new theology, a theology of believing in distinct communion with God. Isso não era uma teologia nova
sobre crer nessa comunhão distinta com Deus. Thomas Goodwin, another famous Puritan, had already written on this subject as well. Thomas Goodwin já havia escrito sobre esse assunto. Goodwin said, "We should never be satisfied until we know in our soul what it means to commune with each person of the Trinity." Goodwin disse que nós nunca devemos estar satisfeitos até conhecermos plenamente em nossas almas o que significa termos comunhão com cada uma das pessoas da Trindade. In fact, Goodwin had some special experiences in his own life Goodwin tinha experiências especiais na sua própria vida em relação a isso. in which he said it was as if I sat in the midst of the persons of the Trinity, Ele dizia que era como se ele estivesse sentado ali no meio das pessoas da Trindade, while each of them manifested their love to me. enquanto cada um manifestava o seu amor a ele. But what is unique with Owen is that Owen is the first one to write an entire book on how to know each person of the Trinity. Mas o que é singular a respeito de Owen é que ele foi o primeiro a escrever um livro sobre como ter comunhão com cada pessoa da Trindade. His book is called Communion with God. Seu livro é chamado Comunhão com Deus. It's volume 2 of the 16 volumes of reprinted literature of John Owen, É o volume 2 de toda a sua obra que foi reeditada recentemente, published by Banner True Trust. publicado pela Banner of Truth. Now, for Owen, communion between a believer and any person of the Trinity represents a living, vital relationship of mutual exchange. Para Owen, então, essa comunhão entre o crente e as pessoas da Trindade significava uma relação, um relacionamento vital. And that exchange must always be in and through Christ. Um relacionamento de troca que deve sempre acontecer por Cristo. Because without Christ, we can never have communion with God. Porque sem Cristo nós nunca podemos ter comunhão com Deus. But within that framework, Owen says the Father is the initiator of that communion. Mas dentro dessa estrutura, Owen dizia que o Pai é o iniciador desse relacionamento. He chooses whom he will save and how he will save. Ele escolhe quem ele vai salvar. The Son is the redeemer and the applier of that union E o Filho é o redentor dessa união through the third person, the Holy Spirit, por meio da terceira pessoa, o Espírito Santo, who is the executive, que é aquele que executa isso, applying it to the soul of the believer. aplicando isso à alma do crente. So each person takes his own role in applying salvation to the believer. Então cada pessoa tem o seu papel na aplicação da salvação ao crente. And so I want to spend the rest of my time now looking at how we commune with each one of the persons of the Trinity. Eu quero passar agora o restante do meu tempo, então, entendendo como é que nós nos relacionamos com cada pessoa da Trindade. Following Owen as he uses the last verse of 2 Corinthians. Seguindo Owen aqui, ao interpretar 2 Coríntios 13:13. We commune with the Lord Jesus Christ through grace, the grace of the Lord Jesus Christ. Nós temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo pela graça, a graça de Jesus. We commune with the Father through love and the love of God the Father. Temos comunhão com o Pai pelo amor, o amor de Deus Pai. And we commune with the Holy Ghost through communion. And the communion of the Holy Ghost be with you all. E nos relacionamos com o Espírito Santo pela comunhão, a comunhão do Espírito Santo. So first then, communion with the Father. Primeiro então, comunhão com o Pai. The main quality in communion with the Father is the quality of love. A qualidade principal dessa comunhão é o amor. Owen says the Father's love is the fountain from where all other sweetnesses in life do flow. Owen dizia que o amor do Pai é a fonte da qual todas as outras bondades surgem. The Father's love is the source of all grace. O amor do Pai é a fonte de toda graça. And that love is eternal. E esse amor é eterno. It is fixed upon us before the foundation of the world. Ele é colocado sobre nós antes da fundação do mundo. That love is free. Esse amor é livre. Why does God love us? Porque Deus nos ama. Because He loves us. Porque Ele nos ama. And why does He love us? Porque Ele nos ama. Because He loves us. Porque Ele nos ama. This is the fountainhead Essa é a fonte of all grace, de toda a graça, of all love, todo amor, of all salvation. de toda a salvação. And it's an unchangeable love. E é algo imutável. And it's a distinguishing love. E é um amor distinto.
Why should he fix his love on you and me and pass others, millions, by? Porque ele colocaria o seu amor sobre nós e deixaria outros sem esse amor. Because he loves us. Porque ele nos ama. You see, the Father's love is different from our love. Vejam, o amor do Pai é diferente do nosso amor. Even our spiritual love for him. Mesmo o nosso amor espiritual por ele. We need his love, Nós precisamos do amor dele, but he doesn't need us. mas ele não precisa de nós. Owen goes on to say, God is infinitely satisfied in himself with himself. Owen dizia que Deus está infinitamente satisfeito nele mesmo. He has no need to have others love him outside of himself. Ele não tem necessidade de que outros o amem fora dele mesmo. Because he loves his Son supremely. Porque ele ama o seu filho de forma suprema. So the Father does not love us out of loneliness or out of need, Então o Pai não nos ama por solidão ou necessidade. but he loves us out of his super enjoyment of his only begotten Son. Mas ele nos ama porque ele tem um super desfrutamento no seu filho. Out of his abundant all-sufficiency. Então, vindo da sua suficiência abundante esse amor. Let me use an example. Deixe-me citar um exemplo. If a couple has a wonderful marriage, Se um casal tem um casamento maravilhoso, they have so much love for each other eles têm tanto amor um pelo outro, that they really don't need people so badly. que eles não precisam de outras pessoas tanto assim. And yet they do, Mas eles ainda precisam. because that love overflows their own marriage. Porque esse amor, ele vai além do seu próprio casamento. And they want to pour their love out on others as well. E eles querem derramar esse amor nos outros. Love is a special quality. O amor é uma qualidade especial. We don't get poorer, but we get richer when we give it away. Nós não ficamos mais pobres, mas ficamos mais ricos quando doamos o amor. And so the Father's love is a love not of poverty, but a love of bounty. Então o amor do Pai não é um amor de pobreza, mas um amor de quantidade. God's love overflows God. O amor de Deus, ele vai além de Deus. Our love is a love of duty. O nosso amor é um amor de obrigação. We're created to love God. Somos criados para amar a Deus. It's our duty to love God. É a nossa tarefa amar a Deus. And so Owen puts it this way. Então Owen coloca da seguinte forma: The Father's love is antecedent love. That is love that always comes first. o amor do Pai é amor antecedente, ele sempre vem antes. Our love is consequent love. That is love that responds to his love. O nosso amor é sempre consequente, ele responde ao amor do Pai. So we get to know the Father when we get to understand his love, Então nós começamos a conhecer o Pai quando compreendemos o seu amor, embrace that love, abraçamos esse amor and then respond to that love. e respondemos a esse amor. We love him, said John, because he first loved us. O apóstolo João disse: nós o amamos porque ele primeiro nos amou. And Paul uses, of course, the example of the husband-wife relationship. E Paulo, claro, usa a ilustração do relacionamento entre marido e mulher, Between Christ and the church. e Cristo e a igreja. As a husband loves a wife, Como um marido ama a sua and a esposa, wife responds to that love, e a esposa responde a esse amor. so is our relationship with the Father through the Son. Assim é a nossa relação com o Pai pelo Filho. So it's interesting that Owen is very careful not to present Christ's love as winning over a reluctant father's love. Então é interessante mostrar que o amor de Cristo não é algo forçado ou tentando tirar algo do Pai. Instead, he insists that divine love has its very deepest roots in the bosom of the Father. Mas Owen insiste em dizer que esse amor, então, ele já está ali no cerne do próprio Deus. The Father rejoices to bestow his fatherly love on the elect. O Pai se alegra em derramar o seu amor sobre os eleitos. Jesus said, "The Father himself loveth you." Jesus disse: o próprio Pai os ama. And that love calls for a response in believers. E esse amor nos chama a uma resposta. Owen puts it this way. O Owen coloca assim: We must make suitable returns of love to the love of the Father nós devemos mostrar respostas adequadas de amor ao amor do Pai, through the Son. pelo Filho. He compares it to sunlight. Ele compara isso à luz do sol. Think of the sun as a symbol of the Father. Pense como o sol, como o amor do Pai. And then think of the beams of the sun
coming to us as a symbol of the sun. Pense nos raios de sol vindo até nós como o Filho. Owen says the Father is the sun, and he shines with his beams. The Father is the Son, S-U-N, and he shines with his beams in the sun of his love to us. Então ele dizia, Deus é o sol e ele, com seus raios, derrama seu amor sobre nós no Filho. So that we can bask in the warmth of our Father's love. Para que nós possamos nos desfrutar desse calor do amor do Pai. And respond to that love. E responder a esse amor. And rest our souls in that love. E confiar as nossas almas a esse amor. With a comfortable persuasion that he is a kind and tender Father to us. Com a persuasão adequada de que ele é um Deus Pai bondoso. So when we commune with the Father through the Son, então quando nós temos comunhão com o Pai pelo Filho, this return love, says Owen, includes 4 things. Esse amor de resposta inclui 4 coisas. We rest in God's love. Nós descansamos no amor do Pai. We delight in God's love. Nós nos alegramos no amor do Pai. We have reverence for God's love. Nós temos reverência pelo amor do Pai. And we respond in obedience to God's love. E respondemos em obediência ao amor do Pai. And the Father delights to receive that love in response to his love. E o Pai se alegra em receber esse amor em resposta ao amor dele. Now there are times, of course, in our lives when we encounter obstacles in loving God. Há momentos em nossas vidas em que encontramos obstáculos para amar a Deus. Times of affliction. Há tempos de aflição. Times of mystery. Tempos de mistério. Times of backsliding. Tempos de desviar-se da fé. What should we do at such times? O que devemos fazer nesses momentos? Well, Owen says you should do 4 things. Owen diz, vocês devem fazer 4 coisas. First, you must always remember not to invert the order of love. You must always remember that God loves you first. Primeiro, vocês nunca devem inverter a estrutura do amor. Deus sempre nos ama primeiro. Second, you need to remember the unchangeableness of the Father's love. Segundo, você deve se lembrar da imutabilidade do amor do Pai. That though he is displeased with your sin, he will not disown you as a son. Apesar dele se desagradar do seu pecado, ele não vai te deserdar como filho. And third, you should remember the cross. E em terceiro, você deve se lembrar da cruz. The cross is a sign and seal of God's love. A cruz é um sinal e um selo do amor do Pai. And your assurance that he loves you. E a segurança de que ele lhe ama. And then you need to remember, fourth, how much it pleases the Father when you respond with love. E então você deve se lembrar do quanto isso agrada a Deus quando nós respondemos em amor. Even when you don't understand his mysterious ways with you. Mesmo quando você não entender os seus caminhos misteriosos em relação a você. Owen, together with all the Puritans, believed this. Owen, juntamente com todos os outros puritanos, criam na seguinte questão: That when you walk by faith and not by sight, de que quando você anda por fé e não por visão, when you trust God in the midst of darkness and affliction, quando você confia em Deus no meio da aflição, da escuridão, you actually honor God more than when you trust him in the midst of wonderful spiritual experiences. Você honra a Deus ainda mais do que em momentos de tranquilidade. And so you respond to the Father's love with love. E então você responde ao amor do Pai com amor. And through this mutual exchange of love over the years as time passes on, E nesse relacionamento mútuo de amor, pelos anos ao se passarem, you more and more have this wonderful, distinct communion with God the Father through the Son. você mais e mais tem essa comunhão distinta com o Pai por meio do Filho. Now, how do we commune with Jesus Christ? Como é que nós temos comunhão com Jesus Cristo? Well, again, Owen turns to the last verse of 2 Corinthians. Mais uma vez, o Owen vai lá para o último versículo de 2 Coríntios. He says the key word here is grace. E a palavra-chave aqui é graça. We commune with the Son through grace. Temos comunhão com o Filho pela graça. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Everything Christ does for us is by grace. Tudo que Cristo faz por nós é pela graça. John 1:16 says, João 1,16 diz: of his fullness have we all received, and that grace for grace. de sua plenitude todos nós temos recebido, e de graça após graça.
In Greek, it's the idea of two things being brought together and being glued together. Em grego, a ideia de duas coisas serem juntadas, coladas. Grace is glued to grace. A graça é juntada à graça. Grace upon grace, upon grace, upon grace. Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Like the waves out here coming in steadily from the ocean. Assim como as ondas aqui chegando o tempo todo do oceano. So grace just flows in every day, over and over and over again. De forma tão graciosa, vindo diariamente. Coming to us from Jesus Christ. Essa graça que vem até nós por meio de Cristo. Now what Owen says is this grace comes to us from Jesus in a personal way. Owen diz para nós então que essa graça de Jesus Cristo vem de uma forma pessoal, Through his person, that is, who he is. por sua pessoa, por quem ele é, And it also comes to us through a purchased way. e também vem para nós de uma forma adquirida, comprada, Because through his work, he has purchased grace for us. pois por sua obra ele adquiriu graça por nós. And Owen says we must commune with Christ in both his person and respond to his work. Então Owen diz que nós temos comunhão com o Filho tanto na sua pessoa e em resposta à sua obra. How do you respond to his person? Como é que você responde à sua pessoa? How do you commune with his person? Como é que você tem comunhão com sua pessoa? Well, Owen goes for this to the Song of Solomon. Owen faz isso indo a Cantares. He says the way to commune with Jesus Christ in grace is to think of yourself as the bride of Christ. A forma de nós termos comunhão com a pessoa de Cristo é pensarmos sobre nós mesmos como a noiva de Cristo. Christ gives himself to your soul to be your husband. Cristo se dá a você, a sua alma, para ser seu marido. And you are to receive him and embrace him and submit to him as the Lord Jesus. E você o recebe e se submete a ele como o Senhor Jesus. You are to stir up your affections in response to his beautiful husbanding of you. Você deve manifestar as suas afeições em relação a esse cuidado marital que ele tem sobre você. You are to have feelings of delight in response to his delight in you. Você deve ter manifestações de desfrutamento em relação ao que ele presta a você. Owen believed that the entire book of the Song of Solomon was just an exposition of this sweet mystical communion between Jesus Christ, the bridegroom, and his church, the bride. Owen acreditava que todo o livro de Cantares era uma ilustração, um exemplo dessa relação maravilhosa entre Cristo, o marido, e a igreja, sua noiva. And he says everything the Bible reveals about Jesus Christ E ele dizia que tudo que a Bíblia revela sobre Jesus Cristo is there to win and to woo you as a submissive, loving bride. está aqui para nos conquistar como uma noiva submissa. And so the Bible is so pregnant with revelations of Christ. Então a Bíblia está repleta de revelações sobre Cristo. That's why Jesus is on every page. É por isso que Jesus está em toda a página. Think just of one aspect of Christ. Pense em um aspecto de Cristo. Think of the names of Christ. Pense sobre os nomes de Cristo. Every name of Christ is who Christ is. Todo nome de Cristo é o que ele é. Every name of Christ is a revelation of Christ, Todo nome de Cristo é uma revelação sobre ele, so that we may fall in love with him deeper. para que possamos nos apaixonar mais por ele. Do you know how many names of Christ there are in the Bible? Names and titles? Você sabe quantos títulos e nomes de Cristo há na Bíblia? 280. 280. Every one is a gift of God to you. Todos eles são um dom de Deus para vocês. Every one could be preached as a full sermon. Todos eles poderiam ser pregados como um único sermão. He's your cornerstone. Ele é a sua pedra fundamental. He's your rock. Ele é a sua rocha. He's your nearest kinsman. Ele é o seu parente mais He's próximo. your redeemer, Ele é o seu redentor, your Lord and Savior. o seu Senhor e Salvador. And on it goes. E assim por diante. What love! Que amor! It's like in an intimate marriage. É como no casamento, a intimidade do casamento. I've got some pretty special names for my wife. Eu tenho nomes especiais para minha I'm esposa. not going to tell them to you. Não vou dizer a vocês quais são. They're intimate names. São nomes da nossa intimidade. They're meant only for her. São apenas para ela. And she responds to those names E deve haver resposta a esses nomes. with their facial expressions, Com sua a face, manifestações da face. with their arms of love.
com seus braços de amor, with her words of response to love. com suas palavras de resposta ao amor. And you see what Owen is saying is that when Jesus communes with us, he communes with each believer as if every believer were his only child. É isso que Owen está dizendo, que quando Jesus tem relacionamento conosco, ele se relaciona como se cada crente fosse de fato o seu filho. And that's the beauty of Christ. E essa é a beleza de Cristo. He has millions of children around the world. Ele tem milhares e milhares de filhos no mundo. And he communes with each one as if he were the only one. E ele tem um relacionamento com cada um deles como se ele fosse o único. You know, the book of Revelation picks up on this theme. O livro de Apocalipse, ele lembra desse tema. And it says on the great day of judgment, Que ali no grande dia do juízo, he'll give a name to every one of his children, ele dará um nome a cada um de seus filhos, which no man knows save he that receives it. que nenhum homem conhece a não ser aquele que o recebe. What a beautiful wooing and winning bridegroom Jesus Christ is. Que noivo maravilhoso esse que sempre nos conquista. And so in this spiritual marriage, we get to know him better as we respond to him. Então, nesse casamento espiritual, nós o conhecemos melhor ao respondermos a ele. He reveals himself through his word. Ele se revela por meio de sua palavra We respond to him in prayer e nós respondemos em oração, and in obedience. em obediência, And we rest in his perfect righteousness e descansamos em sua justiça perfeita, with affection, com afeição, with trust, confiança, with intimacy. intimidade. But now Owen says we also respond to Jesus not only in his person but also in his work. Mas Owen diz, respondemos a Cristo não apenas a sua pessoa, mas em relação à sua obra também. He calls this Christ's purchased grace. Ele chama isso de a graça adquirida por Cristo. And he says something remarkable. E ele diz algo marcante. Listen carefully. Ouça com atenção. There is almost nothing that Christ has done for a believer Existe quase nada que Cristo tenha feito por um crente that we are not called to do in response to him. que nós não somos chamados a responder a Ele. He does it meritoriously for our salvation, Ele faz meritoriamente por nossa salvação and we respond gratuitously with gratitude for his salvation. e nós respondemos de forma graciosa em gratidão pela sua salvação. We are to suffer with Christ. Nós devemos sofrer com Cristo. We are to die with Christ. Nós devemos morrer com Cristo. We are to be resurrected with Christ. Devemos ressuscitar com Cristo. We are to sit in heavenly places with Christ. Devemos nos assentar nos lugares celestiais com Cristo. And what Owen is saying, you see, is that throughout the entire ministry of Christ, he merits our salvation. O que Owen está dizendo aqui é que durante todo o seu ministério, ele conquista a nossa salvação. He endures the substance of what had to be done so we can be saved. Ele passa pela substância do que devia ser feito para que nós sejamos salvos. And we follow behind him, E nós seguimos, enduring not the substance, but enduring the shadow. não passando pela substância em si, mas pela sombra. So we need to suffer Então nós precisamos sofrer to be conformed to Christ. para nos parecermos com Ele. We need to die to our own righteousness, to be conformed to his righteousness. Precisamos morrer para a nossa autojustiça, para sermos conformados à sua justiça. We need to know what it means to be raised again in him, Precisamos saber que precisamos ressuscitar nele, to partake of his joy. para participar de sua alegria. This is communion with Christ. Isso é comunhão com Cristo. And Owen said it involves three things. E o Owen diz que envolve três coisas. It involves justification, Envolve justificação, that you rejoice that you're accepted by Jesus Christ through his purchased salvation. você se alegra que você é aceito por meio de Jesus Cristo pela sua salvação, sua justiça. And that joy should keep you from sin. E essa alegria devia nos livrar do pecado. That joy should make you grieve over sin. Essa alegria deveria nos fazer tristes por causa do pecado. And that joy should make you abandon hope in your righteousness and keep putting all your hope in the righteousness of Jesus Christ. E essa alegria deveria tirar a nossa esperança da nossa própria justiça e colocar toda a esperança na justiça de Cristo. But also this purchased grace makes you respond to Jesus in sanctification. Mas essa graça adquirida também nos faz responder em santificação.
You must look to his blood every day shed at Calvary. Você deve olhar para o seu sangue todos os dias que foi derramado no Calvário, Not just for your justification, não apenas para a sua justificação, but to purify you every day for your mas uncleanness. também para purificá-lo todos os dias da sua impureza, So that you say as a Christian, para que você diga como um crente: how can I sin against my Savior, como é que eu posso pecar contra o meu Salvador, who shed his blood for me? que derramou seu sangue por mim? And so Olin says, every day, in every way, Owen dizia então que todo dia, de todas as formas, we look to the Spirit of Christ nós olhamos para o Espírito de Cristo, to take the things of Christ para tomar as coisas de Cristo and reveal them to our soul, e revelá-las às nossas almas, so that our soul is stirred up with holy affection, para que as nossas almas sejam então estimuladas com afeições santas, to return our love to Christ para respondermos ao nosso amor por Cristo, by walking in holiness before Him. andando em santidade diante dele. And thirdly, we not only get from Christ's purchased grace justification and sanctification, but also the joy of the privileges of adoption. Nessa comunhão adquirida, nessa graça adquirida, nós não temos apenas justificação, santificação, mas também adoção. We get liberty from sin's penalty. Somos livres da penalidade do pecado. We get the liberty of being brought to Jesus, through Jesus, to the Father as the sons of God. Temos a liberdade agora de sermos levados ao Pai por meio de Cristo como filhos de Deus. And this liberty enables us to delight in God, E essa liberdade nos ajuda a nos alegrarmos em Deus, to commune with Jesus, tendo comunhão com Cristo, to live out of the hope of a living, eternal inheritance, vivendo então dessa esperança de uma herança eterna and to have boldness with God, e tendo intrepidez para com Deus, and to be willing as children to be subject to His discipline. e sendo filhos obedientes, se sujeitando à sua disciplina. And so we have fellowship with the Father and His Son. Então nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. That is fellowship in terms of name. A comunhão em termos de nome. We are the sons of God. Nós somos os filhos de Deus. It's fellowship in terms of title. É uma comunhão em termos de títulos. We are the co-heirs with Christ. Nós somos co-herdeiros com Cristo. It's fellowship in terms of likeness. Comunhão em termos de semelhança. We are predestinated to be like the firstborn of the family. Somos predestinados para ser como primogênito. It's fellowship in honor. É comunhão em honra. He's not ashamed to call us brethren. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. It's fellowship in His kingdom. É comunhão no seu reino. We shall reign with Him. Reinaremos com ele. How beautiful is the fellowship between Christ and the believer. Quão bonita é a comunhão entre Cristo e o crente. And then finally, E finalmente, we have communion with the Holy Spirit nós temos comunhão com o Espírito Santo through comfort. pelo conforto, And the communion of the Holy Ghost be with you all. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Owen stresses here that the Holy Spirit is our comforter. O Owen enfatiza aqui que o Espírito Santo é o nosso consolador. He draws from the Greek word of the Holy Spirit used in John 16, parakletos. Ele tira aqui do grego, em João 16, parakletos. A parakletos is someone who comes alongside you and helps you in every way. Parakletos é aquele que vem ao seu lado e te ajuda de todas as formas And comforts you. e lhe conforta. Let me give you an illustration. Deixe-me dar uma ilustração. In Europe, still today, Na Europa, ainda hoje, if you were to defend your doctoral dissertation se você defender a sua tese de doutorado before the august body of professors, diante ali daquela mesa augusta de professores, you're allowed to have a friend at your side. você pode ter um amigo ao seu lado. And that friend can help you in different ways. E aquele amigo pode lhe ajudar de formas diferentes. If you get thirsty, you tell him, he goes and gets you a glass of water. Se você fica com sede, você diz a ele, ele pega um copo de água para você. If you get a headache under the stress, he'll get you an aspirin. Se você fica com dor de cabeça, ele pode pegar uma aspirina. But just the assurance that he's there is a big help. Só o fato de ele estar ali já é uma grande segurança e ajuda para você. Do you know what they call that helper in Europe? Vocês sabem como eles chamam esse amigo lá na Europa? Is your parakletos. Ele é o seu Paracletos.
You see, that's what the Holy Spirit is. É isso que é o Espírito Santo para nós. He helps you in every way. Ele lhe ajuda em todas as situações. And through that helping, you commune with him in response. E por meio desse auxílio, você tem comunhão com ele em resposta. Owen gives us 9 ways that the Holy Spirit comforts us. O Owen nos dá 9 maneiras em como o Espírito Santo nos consola. Number 1, Primeiro, he helps you remember the words of Christ and teaches you what they mean, ele nos ajuda a lembrar as palavras de Cristo e nos faz entendê-las, especially in times of need. especialmente em momentos de necessidade. This is very special. Isso é muito especial. I don't know if you've experienced this very often in your life, Eu não sei se você já experimentou isso com frequência em sua vida, but there can be special times in a believer's life mas há momentos especiais na vida do crente, when you're in great need quando você está em grande necessidade and you don't know how to go forward. e você não sabe como prosseguir. And the Holy Spirit impresses upon your mind the very best text in all the Bible for your situation. E o Espírito Santo coloca em sua mente o texto que mais se encaixa àquela situação. Let me give you a quick example. Deixa eu lhe dar um exemplo rápido. When I was in Latvia, Quando eu estava na Letônia, I came back from a conference I was teaching at, eu estava voltando de uma conferência em que eu ensinava, and as I went into my room, e enquanto eu estava indo para o meu quarto, 2 men came rushing in behind me. 2 homens vieram correndo por trás de mim. One hit me in the face. Um me acertou no rosto, The other one brandished a knife. e o outro tinha uma faca. And he went to my bed and he stripped my sheet off and cut up pieces and he wrapped it around my eyes and my feet and my hands. E ele foi até a minha cama, tirou o lençol, fez algumas tiras e colocou uma venda sobre meus olhos e me amarrou. And for 45 minutes I was laying on the floor. E por 45 minutos eu estava ali no chão. I thought I was a dead man E eu pensei, eu estou morto. because they kept shouting they were the mafia. Porque eles gritavam que eles eram da máfia. But during that time I had incredible peace fill my heart. Mas durante aquele momento, uma paz maravilhosa preencheu meu coração. Promise after promise from the Bible went through my mind. Promessa após promessa veio à minha mente da Bíblia. Promises I didn't even know I had memorized. Promessas que eu nem sabia que estavam memorizadas por mim. And it seems like every promise that focused on the blood of Jesus Christ came through my mind, Parecia então que cada promessa que falava sobre o sangue de Cristo veio à minha mente. which is exactly what I needed at that moment. Que é exatamente o que eu precisava naquele momento. I saw that my salvation was secure in the blood of Eu Christ. sabia que a minha salvação estava segura no sangue de Cristo. I saw that I was saved by grace alone. Eu sabia que estava salvo por graça somente. I commended in prayer my wife, my children, my work to the Lord. Eu entreguei em oração os meus filhos, a minha esposa, o meu trabalho a Deus. I was ready to die. Eu estava pronto para morrer. I never would have had that comfort without the ministry of the Holy Spirit. Eu nunca teria tido esse conforto sem o auxílio do Espírito Santo. He brought those texts to my mind. Ele trouxe esses textos à minha mente. And as long as I was filled with those texts, I was filled with peace. E enquanto eu estava repleto daqueles textos, eu estava repleto de paz. But during that time, there were a few moments I started to think, oh, but it would be wonderful to see my children be married, and I'll never see grandchildren. Mas durante alguns momentos ali eu pensava, mas eu queria tanto ver meus filhos casados e meus netos. And when I would think that way, my hands were tied very tightly behind me. E quando eu pensava essas coisas, as minhas mãos estavam amarradas, bem apertadas. So when I would think that way, I would start to feel numbness creep up my hands all the way up to my wrist. E quando eu pensava essas coisas, eu comecei a sentir o meu braço amortecendo. And I'd say to myself, no, you fool, focus on Jesus. E eu dizia para mim mesmo, não, seu tolo, mantenha o foco em Cristo. Focus on His Word. Mantenha o foco na sua obra. Focus on His promises. Mantenha o foco nas suas promessas. And as soon as I did, the numbness would just go right back out my arm. E assim que eu pensava isso, meu braço voltava ao normal. At the time, I thought it was a miracle. No momento eu pensava que era um milagre. Later on, a doctor explained it to me that it was pretty physiological. Depois um médico explicou para mim que era uma questão meramente fisiológica. But it doesn't matter. Mas não importa, Because to me, I was being ministered to by the Holy Spirit. porque para mim eu estava ali recebendo ministração do Espírito Santo. Secondly, the Holy Spirit takes the things of Christ and applies them to our soul.
Segundo, o Espírito Santo toma das coisas de Cristo e as aplica em nossos corações. There's nothing so comforting as that. Não há coisa tão confortadora quanto essa. When you sit under a faithful ministry, Quando você está debaixo de um ministério fiel, and that minister preaches Christ to you every single week, e aquele ministro prega a Cristo para vocês a semana após semana, and the Holy Spirit joins himself with the preaching, e o Espírito Santo se junta à pregação and comforts you with the things of Christ, e lhe consola com as coisas de Cristo. you know the powerful comfort of the Holy Spirit. Você conhece o poder confortador do Espírito Santo. And your soul responds and communes with God. E a sua alma responde e tem comunhão com Deus. Third, Paul speaks in Romans 5, verse 5, of the Holy Spirit shedding abroad the love of God in the heart. Terceiro, em Romanos 5, Paulo fala sobre o Espírito Santo derramando o amor de Deus. What a comfort that is. Que conforto isso é. When you taste the love of God shed abroad by the Holy Spirit in your heart, Quando você prova o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo, you can't help but love the Father, the Son, and the Holy Spirit. não há outra coisa a fazer senão amar o Pai, o Filho e o Espírito de volta. Fourth, the Holy Spirit witnesses with our spirit that we are the children of God. Em quarto lugar, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. What a beautiful comfort that is. Que conforto maravilhoso esse é. I look back in my life, Eu olho para trás na minha vida and I see that I hunger and thirst after Christ's righteousness. e eu vejo que eu tenho sede e fome pela justiça de I Cristo. see that I've been made poor in spirit, Eu vejo que eu fui feito pobre em espírito, that I mourn over sin. que eu choro pelo pecado. And I say to myself, who taught me these things? E eu digo para mim mesmo, quem me ensinou essas coisas? Who taught me these marks and fruits of grace? Quem me ensinou essas marcas e frutos da graça? Satan would never teach me them. Satanás nunca teria feito I isso. certainly would never teach myself these things. Eu nunca teria me ensinado essas coisas. It must be the Holy Spirit. Deve ser o Espírito Santo. At the same time I reason that way, E da mesma forma que eu raciocínio assim, the Holy Spirit wonderfully and mysteriously o Espírito Santo, de forma maravilhosa e misteriosa, co-witnesses with my spirit in my conscience testifica na minha consciência e no meu espírito from the very words on which I'm meditating from the Bible das palavras sobre as quais estou meditando na that Bíblia, I am a child of God. que eu sou um filho de Deus. And my heart just goes out to God. E o meu coração, ele sai para Deus. And I commune with Him E eu tenho comunhão com and ele. praise Him. E o louvo. 5, Quinto, the Holy Spirit seals faith in the Christian. o Espírito Santo sela a fé no crente. He's the earnest of our inheritance, which is number 6. Ele é o penhor da nossa herança, que é o número 6 aqui. Through the combination of this sealing and earnest ministry, Nessa combinação, então, do selo e do penhor, He assures me of my salvation. ele me assegura da minha salvação. He gives me confidence in trusting in Him. Ele me dá confiança para confiar nele. And 7, He anoints the believer with gifts. Em sétimo lugar, ele unge o crente com dons. What a beautiful ministry that is. Que ministério lindo esse é. If you're a minister, you know very well what this means. Se você é um ministro, você sabe o que isso How significa. many times you're in situations you don't know what to say, Quantas vezes você está numa situação em que você não tem a menor ideia do que dizer, and the Holy Spirit gives you words to speak. e o Espírito Santo lhe dá aquilo que você precisa dizer. And afterwards you say to yourself, E depois você pensa, had I thought for 24 hours, I couldn't have come up with what I said. e se eu tivesse pensado por 24 horas, eu nunca teria dito aquilo. And then there, eighth is the indwelling ministry of the Holy Spirit. E a oitava manifestação é o habitar do Espírito Santo em nós. Oh, the comfort of having the Holy Spirit within me. Que conforto é esse de saber que o Espírito Santo está em mim, Knowing that despite my wickedness, sabendo que apesar da minha iniquidade, despite my ongoing tendency to fall into sin, apesar da minha tendência em cair em pecado, this Holy Spirit will indwell me. esse Espírito Santo habita em mim. He won't give me over to myself. Ele não vai me entregar a mim mesmo. He will keep me. Ele vai me preservar. He will be my God forever. Ele será o meu Deus para sempre. And number 9, E número 9, He comforts me by being the spirit of supplication. ele me conforta sendo o espírito da súplica. He groans within me, groanings that are unutterable, Ele geme dentro de mim com gemidos inexprimíveis, so that I may truly pray.
para que eu possa orar de verdade, I may pray in my prayer, para que eu possa orar na minha oração, not just have words, não apenas falar not palavras, just have empty prayers, não apenas orações but have vazias, communion with God, mas ter comunhão com Deus, by which I lay hold of God pela qual eu tomo posse dele and feel this felt communion with the Most High. e sentir essa comunhão plena com Deus. What a glorious thing prayer is. Que coisa gloriosa é a oração. You know, when I was 9 years old, my dad sat me down one day. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai me sentou uma vez He said, "Son, I want to tell you something I hope you never forget. e ele disse: filho, eu vou lhe dizer uma coisa, eu espero que você nunca esqueça. You know what the difference is between a believer and an unbeliever? Você sabe qual é a diferença entre um crente e um descrente? A believer always has a place to go. Um crente sempre tem um lugar para ir. He always has a channel of communion to God. Ele sempre tem um canal de comunicação com Deus. Treasure prayer, my son, all your life. Ó filho, enfatize e entesoure a oração na sua vida. The gift of prayer is more than all the world can give you. O dom da oração é mais do que qualquer outro bem no mundo. So when we have communion with the Holy Ghost, Então, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, the essence of what the Holy Spirit does, a essência do que ele faz, which is to take the things of Christ and reveal them to us, que é tomar as coisas de Cristo e revelá-las a nós, we respond to, diante disso nós respondemos a ele, so that we commune with the triune God, para que tenhamos comunhão com o Deus triuno. and are particularly grateful for the Holy Spirit's ministry. E somos especialmente gratos pela ministração do Espírito Santo. Now, Owen concludes all this by giving us a warning. Owen conclui tudo isso nos trazendo uma advertência. He says there are 3 ways in which we should never respond to the Holy Spirit. Ele diz que há 3 formas de como nunca respondermos ao Espírito Santo. We should not grieve the Holy Spirit, Não devemos entristecer o Espírito but Santo, we should pursue what he calls universal holiness to please him. mas devemos perseguir aquilo que se chama de santidade universal para agradá-lo. And by universal holiness, he means holiness in every area of our lives. Como santidade universal, ele quer dizer santidade em todas as áreas da nossa vida. Nor should we quench the Spirit's gracious operations in our soul. Nem devemos apagar as operações do Espírito em nossas almas. Nor should we resist the Holy Spirit. Nem devemos resistir ao Espírito But Santo. we must humbly subject ourselves to his ministry, Mas devemos humildemente sujeitar-nos a nós mesmos ao seu ministério. also in true worship through the Word of God. Também por meio de verdadeira adoração pela palavra. Owen uses this beautiful expression. Owen usa essa expressão lindíssima. When you commune with the Holy Spirit, Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, he will enable you to fall low before his word. ele vai lhe tornar capaz de cair com face no chão diante de sua palavra, So that you will worship him. para que você o adore. You will become nothing and he will become everything. Você se torna nada e ele se torna tudo. So let me conclude by saying this. Deixa eu terminar dizendo o seguinte: To have a personal relationship with the Trinity is a very sweet thing. para ter comunhão com a Trindade é algo muito doce. Owen put it this way. Owen colocou assim: How does it profit me if I can prove that Jesus is the Son of God, o que proveito tem se eu provar que Jesus é o Filho de Deus, but I have no sweetness in my soul, mas tenho nenhuma doçura na minha alma? that he is a God in covenant with my own soul? Que ele é Deus em pacto com a minha própria alma. It's critical, he says, for a man to know the whole Trinity É crítico, ele dizia, para um homem conhecer toda a Trindade, for 3 reasons. por 3 razões. It regulates our entire worship of God. Regula todo o nosso culto em relação a Deus. Here he quotes Ephesians 2, verse 18, Aqui ele cita Efésios 2:18, where he says this, through him, that is through Jesus Christ, the Son of God, we have access by one Spirit unto God, that is the Father. porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. You see, our worship is triune-centered. O nosso culto, ele deve ser centrado na Trindade. We don't ask in worship, what do I want to do?
Nós não perguntamos em relação ao culto o que eu quero fazer. How do I feel about it? Como é que eu me sinto em relação a isso? The question of worship is, what does the triune God want us to do? A pergunta de adoração é o que o Deus triuno quer que eu faça? How does he feel about it? Como é que ele se sente em Is relação he a getting isso? glorified by it? Ele está sendo glorificado com isso? And second, Trinitarian spirituality is the only true evangelical spirituality. A espiritualidade trinitariana é a única verdadeira espiritualidade. Owen says, if we don't end in the Trinity with our religion, we have mere natural religion. Se o nosso fim, o fim da nossa religião não é a Trindade, nós temos mera religiosidade. But most importantly, Trinity is necessary for a relational theology. E de forma mais importante, a Trindade é fundamental para uma teologia relacional. To have a personal relationship with each person of the Trinity. Ter um relacionamento pessoal com cada pessoa da Trindade. And so what Owen does is he tells you that there are certain times you may actually pray to individual persons of the Trinity. Então o Owen acaba mostrando que há momentos específicos em que você ora para cada pessoa da Trindade. He does this very beautifully. Ele faz isso de forma linda. He says, normally when you pray to the whole triune God. Geralmente quando nós oramos para toda a Trindade. Even if you use the name Father. Mesmo quando nós usamos a palavra Pai. But there are certain times that it is very appropriate to pray to a distinct person of the Trinity. Mas há momentos em que nós devemos orar para pessoas distintas na Trindade. Because that person of the Trinity specializes in that particular thing you're praying for. Porque essa pessoa da Trindade, ela é especialista naquilo pelo qual você está orando. And then he gives a list of about 10 times you may pray to the Son, and another 10 times you should pray to the Holy Spirit. E aí ele dá uma lista de 10 vezes que você deve orar para o Filho, 10 vezes que você deve orar para o Espírito. Let me give you one example. Deixe-me dar um exemplo. When it comes to prayer itself, Quando vem a questão da oração em si, it's perfectly right to say, Lord Jesus, thou art the praying high priest. é perfeitamente viável dizer, Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o sumo sacerdote, Give me the gift of prayer. me dê o dom da oração. But it's also perfectly right to say, Spirit of God, you groan within me groanings that are unutterable. Mas é adequado também dizer, Espírito Santo de Deus, você faz gemidos inexprimíveis em mim. Teach me how to pray. Ensine-me a orar. Finally, my last thought, Finalmente, o meu último pensamento, and I want to illustrate it. quero ilustrar dessa forma. The whole gist of this distinct communion with all three persons of the Trinity Tudo aquilo que diz respeito a essa situação da Trindade has this purpose, tem esse propósito, that we respond with our entire lives to serve the living God. que nós respondamos com nossas vidas inteiras a Deus. In the 1850s, there was a wealthy Englishman. Em meados do século XIX, havia um rico inglês. He went to California, Ele foi à Califórnia. made millions more in the California gold rush, Fez ainda mais dinheiro ali na mineração de ouro. then went back to England through New Orleans. E aí voltou para a Inglaterra por Nova Orleans. And he did what all tourists did at that time. E fez aquilo que todos os turistas faziam naqueles dias. He went to the infamous African slave trading block. Ele foi para um mercado de compra e venda de escravos. And as he approached it, he saw a young, beautiful African woman being sold. E ao chegar ali, ele viu uma jovem africana belíssima sendo vendida. And two men in the back of the crowd arguing with each other E dois homens ali na multidão discutindo um com o outro. what they would do to her if they got hold of her. Estavam discutindo o que fariam com ela se eles a comprassem. And it wasn't good. E não era bom. The Englishman was incensed. O homem inglês, o inglês ficou sensível àquilo. He got the auctioneer's attention. Ele chamou a atenção daquele que estava dirigindo o leilão. He said, I'll give twice the amount anyone will give for the price of this slave. Ele disse, eu dou o dobro do que qualquer um aqui oferecer por ela. The auctioneer said, but no one has ever paid that much for a slave. E aí aquele diretor do leilão disse, mas ninguém pagou tanto assim por um escravo Do antes. you really have the money? Você realmente tem essa quantia de dinheiro? The man reached into his pocket and waved the bills. Ele tirou aqui o dinheiro e mostrou as notas. The auctioneer said, sold. O diretor do leilão disse, vendido.
The rich man came up and took the young lady down from the stand. Aquele rico homem veio e tomou a jovem do palanque She spit him in the face. e ela cuspiu em sua face. He wiped the spit away. Ele tirou o cuspe do rosto. He took her into a downtown area, Ele a levou para o centro da cidade, went into an office, foi num escritório, got some papers, pegou alguns papéis, signed them, assinou, handed them to her, deu a ela and said, "Here are your freedom papers." e disse: aqui estão os papéis da sua liberdade. And she spit him in the face. E ela cuspiu em seu rosto He novamente. wiped the spit away. Ele tirou o cuspe. He said, "Don't you understand? Ele disse: você não entende. You are free." Você está livre. And she just stared at him. E ela olhou para ele. Finally, she collapsed at his feet. Finalmente ela caiu aos seus And pés she began to weep. e começou a chorar. She wept and wept and wept. Chorou, chorou e chorou. Finally, she looked up at him and she said this, Finalmente ela olhou para ele e disse: "Do you mean to say that you paid twice the amount anyone ever paid for the price of a slave just to set me free?" você quer dizer que você pagou o dobro do que qualquer um havia já pago por um escravo simplesmente para libertar? He said, "Yes." Ele disse sim. She began to cry some more. E ela começou a chorar mais uma vez. Finally, she said to him, Finalmente ela disse a ele: "Sir, I have just one favor to ask of you. Senhor, eu tenho um favor a lhe pedir. Can I be your slave forever?" Eu posso ser sua escrava para sempre. You see, that's what distinct communion with the persons of the Godhead does for a Christian. É isso que a comunhão distinta com cada pessoa da Trindade faz pelo crente. You just fall in love with him so much Você se apaixona tanto por ele that you just want to be his willing servant forever. que você quer simplesmente ser seu servo escravo para sempre. You want to live out of grace, completely out of grace, Quer viver apenas na graça, pela graça, and respond completely in love. e responder em amor completo. You know that your sins have spit him in the face Você sabe que os seus pecados são um cuspe na cara dele, again and again, but he keeps loving you cuspindo vez por outra, mas ele continua lhe amando and wins your heart e vence e ganha o seu coração, so that you too may say, para que você também possa dizer: "You are so wonderful, Father, Son, and Holy Spirit. você é tão maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo. I don't know which divine person I love the most, Eu não sei qual pessoa da divindade eu amo mais, but this I know. mas isso eu sei. I love each of them, Eu amo cada um deles. and I need them all. Eu preciso de todos eles. And I want to be your willing servant forever, O triune God." E quero ser seu escravo para sempre, ó Deus triuno. Let's pray. Oremos. Great God, we ask thy blessing upon this address. Grande Deus, pedimos a tua bênção sobre esse ensinamento. Teach us to know the Father by love. Nos ensina a conhecer o Pai pelo amor. Teach us to know the Son in grace. Nos ensina a conhecer o Filho pela graça. Teach us to know the Holy Spirit as our comforter. Nos ensina a conhecer o Espírito Santo como nosso consolador. Help us to know thee more and more, Nos ajude a te conhecer mais e mais to love thee more and more, e te amar mais e mais. and grant, Lord, that thy love may conquer us. E conceda, ó Deus, que o teu amor nos conquiste Make us thy willing servants forever. e nos torne teus escravos para sempre. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus. Amém.